Olá, o meu nome é Paloma Soares e hoje eu vou contar para vocês a história do boi, o boi bumbá, que é conhecido e celebrado em todos os estados do Brasil. Todos os estados contam a história do boi de uma maneira diferente, mas a essência da história é sempre a mesma. É a história da mãe Catirina e o pai Francisco. Eles eram escravos aqui no Brasil e moravam numa fazenda. O Dia do Boi é celebrado no dia 30 de junho, que se tornou em 2009 o Dia Nacional do Boi, através da Lei Federal 12.103, que foi aprovada em 1º de dezembro de 2009. Lá no Maranhão, no dia 4 de julho de 2019, foi aprovada a Lei 13.851 e essa lei torna o Maranhão a capital do boi, ou seja, o boi é um patrimônio histórico-cultural do Maranhão, do Brasil, seu e meu. O meu sonho é que todas as creches de Jundiaí, do estado de São Paulo, do Brasil, todas as creches levem o boi para os bebês. Esse é o meu sonho, que todos os bebês tenham a oportunidade de brincar com o boi que pertence a ele. O boi é celebrado também nas épocas onde se comemoram os dias de Santo Antônio, 13 de junho, São João, 24 de junho, e São Pedro, 29 de junho. Então, nós somos um país onde nós temos uma riqueza imensa, e essa riqueza merece ser lembrada, merece ser repassada e merece ser celebrada. Mesmo nos períodos de pandemia, que a gente não pode sair de casa, a gente fica acolhidinho em casa, aconchegado em casa, igualzinho o caracol, apreciando com a nossa família as histórias, junto com uma pipoquinha, um chazinho bem quentinho, um chocolate quente, porque essas culturas, elas são europeias, elas são indígenas, elas são africanas e brasileiras, ou seja, elas são todas nossas, todas suas e toda minha. Então vamos lá, vamos começar a história? Assim. Vamos ver se dá para acender, para iluminar a nossa história. Madeira sobre madeira, faremos uma fogueira. No céu brilham estrelas, na terra brilham fogueiras. São João, São João, fogueiras de São João, e toda a terra brilha na noite de São João. E toda a terra brilha na noite de São João. Eu vi São Pedro brincar. Eu vi São Pedro brincar com as estrelas do céu, e uma delas caiu na aba do meu chapéu. Com as estrelas do céu, e uma delas caiu na aba do meu chapéu. Enrola, desenrola, estica, descansa. Enrola, desenrola, estica, descansa. Catirina, olha aqui a Catirina, era a esposa do pai Francisco.
Os dois moravam numa fazenda. Aqui no Brasil, essa fazenda pode ser aí pertinho da sua casa. Catirina estava grávida e ela estava com um desejo enorme de comer língua de boi. E ela contou esse desejo ao seu marido, Pai Francisco. Pai Francisco, então, olhou para o grande pasto, viu muitos bois, mas nenhum boi era dele. Todos os bois eram do patrão. Eu já falei com os olhos que te amo e você não me viu. Eu já falei com as mãos que te amo e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Pai Francisco amava a mãe Catirina, sua esposa, e ele queria muito atender o seu desejo. Então, Pai Francisco escolheu um boi daquele pasto, o maior boi, o mais esperto e o mais bonito e também o mais especial. Dizem que ele era tão especial que ele até dançava. Pai Francisco matou o boi, cozinhou a língua para a mãe Catirina e o resto da carne ele fez uma grande festa e chamou todos os outros escravos. A festa foi longa, durou a noite inteira, todo mundo comeu, bebeu, dançou muito. No outro dia, o patrão olhou para o pasto e viu que não tinha mais o boi, aquele boi esperto, aquele boi especial, o mais bonito. E o patrão ficou muito entristecido, mas além da tristeza, ele também ficou muito furioso, porque afinal de contas, os escravos comeram tudo e só largaram o chifre e o rabo daquele boi. Mais que depressa, o patrão pediu para os pajés das aldeias próximas à fazenda para tentarem ressuscitar o boi através do chifre e do rabo que sobrou. Mas não teve sucesso. Então, um escravo que não foi convidado para a festa daquela noite em que mataram o boi, ele ficou furioso e contou para o patrão que foi o Pai Francisco e a Catirina que mataram o boi. Então, Catirina e Pai Francisco ficaram com muito medo e fugiram daquela fazenda. E a história se passou por todos os lugares, foi parar em todos os vizinhos, as fazendas vizinhas, e o tempo passou. O neném de Catirina e Pai Francisco nasceu, e conforme ele ia crescendo, ele cresceu sabendo dessa história. Então, ele pediu para que seus pais um belo dia o levassem até a fazenda, porque ele gostaria de conhecer o lugar que ele foi concebido e o lugar do tal do boi especial que a morte dele deixou o patrão furioso. Quando o menino chegou na fazenda, depois de bastante tempo, o rabo do boi e os chifres do boi ainda estavam na parede da casa do patrão. E o menino, por curiosidade, foi lá e pegou o rabo do boi e ele resolveu soprar no rabo do boi. E o boi ressuscitou! Ressuscitou e começou a dançar, pular, brincar. E o patrão ficou muito feliz, ele ficou alegre. Ele perdoou o Pai Francisco, ele perdoou a mãe Catirina e eles viraram amigos. E essa história é contada no Brasil inteiro, no Amazonas, no Pará, no Rio de Janeiro, no Sul é conhecida como a história do boi mamão. E essa
É a história do boi. Adeus, eu já vou embora, é chegada a hora, não posso ficar. Adeus, eu já vou embora, é chegada a hora, não posso ficar. Ô moça bonita, adeus, tu não vai chorar, adeus, pois para o ano prometo voltar. Ô moça bonita, adeus, tu não vai chorar, adeus, pois para o ano prometo voltar. Viva Santo Antônio, viva São João, viva São Pedro, viva o boi bumbá, viva a cultura popular brasileira, viva as crianças, viva a vida!